Oi, tudo bem? Então, estamos aqui hoje de novo no Janela do Cotidiano, nesse Conversa do Cotidiano. Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito especial que é a amizade, a lealdade, a fidelidade das pessoas com a gente e a gente com as pessoas. Por isso eu chamei um amigo muito especial, Celso Carneiro Lima, que é um rapaz que eu conheço há muitos anos e ele tem uma história extraordinária, porque ele passou por muitas situações ao longo da vida. Ele é filho único, de pais que já se foram, que já partiram, e ele não tinha herdeiros, assim, porque ele teve um primeiro casamento, esse casamento terminou, foi quando eu conheci, e logo em seguida a vida dele começou a deslanchar, ele começou voltou a estudar, ele começou até que ele encontrou uma pessoa e meio que casou, né? Aquela coisa de morar junto, casar. E ele tinha uma vida programada, então, como é o destino, né? Ele achava que ele ia viajar o mundo e ele tinha 1%, ele e a esposa tinham 1% de chance de ter um filho, e teve. O menino veio assim lindamente, né? Lindamente, eu tive a honra de fazer a numerologia. O menino chama Joaquim e é um menino muito especial. E a princípio, o Celso, ele tinha um trabalho, ele tinha uma estabilidade, ele tinha uma condição financeira mediana, boa, e ele podia viajar o mundo. E de repente veio essa criança na vida dele, e a princípio ele se assustou, e depois eu pude presenciar maravilhosamente bem como é um homem desenvolveu o amor por uma criança. E foi o que aconteceu com o Celso. Como ele tem um trabalho flexível e a esposa dele trabalha numa empresa, meio que inverteu os papéis. Ele ficava em casa, embora no trabalho dele ele pode trabalhar as horas que ele quer e tal, então ele conseguia intercalar tudo e conseguiu ser um bom pai. Um bom pai a ponto de ir no colégio, levar o filho, conversar com as mães e com os pais, sabendo como lidar com uma criança. Ele foi evoluindo e ele foi entendendo. E isso mostrou para mim como a vida é importante, quando a gente tem um propósito e a vida diz, não, o seu propósito agora é esse, né? Então, hoje eu quero agradecer a presença do Celso aqui, que além de tudo é um ser humano extraordinário, das melhores pessoas que eu já conheci na vida inteira. Mas a minha pergunta para ele, e eu trouxe ele aqui para falar sobre a vida, para falar sobre a espiritualidade, para falar sobre o filho, para falar sobre ele, para falar sobre essa bondade que ele tem na alma, os defeitos também, quem não os tem, né? E como esse filho mudou. Esses dias ele me falou uma coisa que eu falei, meu Deus, que lindo isso. Ele falou, eu amo muitas pessoas, eu gosto de muita gente, mas o amor de pai é um negócio realmente diferenciado. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Gui? Então, eu queria saber como é que é para você ser esse pai incrível que está aprendendo no dia a dia. É um desafio diário, né? Tudo começou com... a Tatiana engravidou no meio da pandemia, meados de 2020. A gente não tinha propósito de ter filho, a gente já tinha combinado, já tinha se acertado na vida que viveríamos uma vida de um casal. Seríamos um casal. Viajar, passear, fazer as coisas legais de casal. Isso, viajar, passear, divertir e tal. Eu com o meu trabalho flexível, dela um trabalho por vezes até exaustivo, e muitas vezes exaustivo. E aí, tô grávida. Minha primeira foi um susto. Puxa vida, né? Tipo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque, de certa forma, eu tinha certeza que iria ficar pra mim. Porque, cara, não cabia. Eu não conseguia ver onde se encaixaria uma criança ali naquele coisa. E eu não tinha a menor experiência, nem o menor tato com criança. Eu nunca tive, cara. Eu não sou filho único. Não tinha sobrinho, não tinha priminho, não tinha nada. A criança que eu
tinha vez por outra contato, era filho de um amigo ou filho de uma amiga, um ou outro, muito raramente. Acho que até por conta de que eu dava uma fugida, né? Uhum. Tradicional saída estratégica, né? Sim. E aí, assim, aí me vi. Aí em 2021, fevereiro de 2021, plena pandemia, o Joaquim nasceu. Você fez a gentileza de ir no hospital, você sabe muito bem como é que foi. E aí, cara, 3, 4 dias depois, a gente levou. 3, 4 dias depois, a gente levou o Joaquim para casa. Chegamos a primeira noite, cara. Aí, assim, essa história, isso é muito emblemático para mim. Porque até então, a gestação quem tinha vivido era ela, eu não. Eu tava ali, eu sabia que ela tava esperando um filho, mas eu não tinha a menor noção do que iria acontecer e como que era uma criança, né? Uhum. E aí quando eu vi essa criança veio para casa, aí eu olhei para Tatiane, assim, já era tarde, a gente saiu tarde do hospital, ainda estava tudo fechado, o pessoal ficava nos mercados, no mercado, né, tem um supermercado Carrefour muito perto de casa, eu fui lá comprar uma banheira, porque eu tinha comprado tudo, cara. Eu comprei tudo que é possível imaginar, mas eu não comprei a banheira. Fui lá comprar uma banheira, cara, os caras medindo e tal, aí depois eu voltei, ela deu o primeiro banho. Quando eu cheguei, aí ele dormiu. Aí eu falei assim, cara, quem que deu essa criança pra gente? Quem foi o maníaco que deu essa criança pra gente? Porque eu não tinha a menor noção do que fazer. Uhum. E aí a gente foi. Aí foi daqui, foi dali. Ele chorava muito, a gente não sabia por quê. Aí descobrimos que era porque ele estava com fome. Aí eu fui atrás de uma. E a Tatiane, ela teve depois do parto, eu não sei se é a súbita caída de hormônios, o que aconteceu, ela ficou meio ausente, meio flutuando, assim. E aí eu fui atrás de achar uma pessoa para ensinar a pega, né? Porque diz que a criança sai, nasce. Não é. Tem que ensinar, tem que pôr, tem que saber acolher ali para ele mamar. E aí depois que ele começou a mamar, que a gente teve essa dificuldade, que aí veio uma senhora lá, ensinou a mamar, isso no meio da pandemia, e aí você fala, pandemia bem difícil, Uhum. qualquer coisa que você precisasse ali, qualquer prestador de serviço, qualquer coisa é muito difícil de arrumar, né? Até lugar para você ir com a criança, um parque ou outro, que abre e fecha, não pode, não vai ali. Aí foi. E aí ela começou a mamar, o menino começou a se acalmar, a parar de chorar. E aí foi seguindo até o momento do final da licença maternidade. E aí a Tatiane precisava voltar ao trabalho. E eu me vi com uma criança de 5 meses e pouco, não chegou a 6 meses, ela precisou voltar antes por conta do trabalho dela. Acho que todo mundo sabe que a Tatiana é enfermeira. E o hospital estava em situação de campanha e estava ali atendendo, acolhendo as pessoas doentes. E ela precisava voltar e voltou. Uhum. E eu me vi com uma criança de 5 meses e pouco, quase 6 meses. E aí daí eu comecei a ser pai. Aí eu fui, eu trocava a fralda, eu dava banho, eu via se estava com dor, eu levava ao pediatra, eu fazia tudo. Vestia, punha para dormir, fiz a introdução alimentar inteira, e outras coisas, e tudo que precisava, até o momento em que chegou a hora de ir para a escolinha. Fui, procurei uma escola, coloquei ele na escola, conversei com as pessoas, entrei no grupo de Mas pais. ele foi para a escola com que idade? Ele foi para a escola com 2 anos. Os 2 primeiros anos, então, depois dos 5 meses, você cuidou dele meio que o dia inteiro sozinho. Sim, À noite a mãe vinha, meio que te ajudava de alguma forma, né? Sim, eu tinha nesse meio tempo, depois que afrouxou um pouco a pandemia, eu consegui uma senhora para me ajudar, o nome dela era Silvana, e ela veio em uma hora oportuna. Ela me ajudava, ela fazia a parte de cozinha, né, comida e tal, mas o trato com o Joaquim realmente era meu. E aí eu assumi dos 6 meses até os 2 anos.
Não que hoje não tenha, mas como ele hoje está com 4 anos, ele vai para a escola, fica na escola, meio período, eventualmente o período integral. Então ficou um pouco mais, digamos assim, eu tenho um pouco mais de tempo para uma coisa ou outra, mas a princípio eu fiquei quase 1 ano e meio sozinho, Uhum. né? Sendo pai e mãe, Sendo pai e mãe. No cuidado, né? no cuidado. E nesse meio termo, como é que foi o afetivo aí? Como é que esse amor incondicional começou a crescer dentro de você? O que a criança fazia? Como era assim? Você chegou a ficar em algum momento quando você tinha que fazer alguma coisa com ele que você ainda não sabia exatamente? Você chegou a ficar triste, a ficar aborrecido consigo? Como que eram esses trâmites? Eu tinha muita coisa que eu fazia por instinto, aqui, de verdade. Sério? Por instinto. Que legal. Instinto. Era alguma coisa que vinha, não era eu. Porque tinha hora, cara, que olha, Que é punk. é punk. Então, assim, não era eu. Era alguma coisa que vinha e fazia, entrava na minha mão e aí eu era um fantoche. E aí fazia. E à medida que você vai. Porque assim, o meu amor pelo Joaquim começou no dia que ele nasceu. Porque ele nasceu num dia à tarde, se não me engano, uma quinta-feira à tarde, e ele veio pro quarto. A Tatiane tinha acabado de fazer a cesárea e ela ainda estava meio zoada da anestesia ou coisa parecida, não estava legal. E ele não dormia, porque ele estava com fome, ele não tinha mamado. Lá no hospital deram 30 ml de uma determinada fórmula, lá, acho que era anã, para ele não dormiu. Ele passou a noite, de quinta para sexta, no meu colo. Eu andei uns 30 quilômetros dentro do quarto do hospital, com ele no colo. E ali começou, amor. E ali começou. O amor, você diria que é uma coisa que vem, além de vir da alma, veio também de você olhar para aquela criatura tão pequenininha e perceber o tamanho da necessidade que ela tinha de um cuidado, né? Da necessidade que ele tinha, e mesmo ele pequenininho, ele retribuía, né? Ele é um sorriso, você acalentar, ele para de chorar, você abraça, ele era muito pequenininho, ele cabia no meu antebraço, eu carregava ele dentro de casa no meu antebraço, fazendo assim, para brincar com ele, e aí você vai entendendo, você vai conhecendo, aí chega um ponto que você fala assim, cara, isso é manha, isso não é, isso é verdade, não, ele tá com dor, não, ele não tá, você vai aprendendo, e consequentemente o amor vai aumentando, porque, cara, você tá com aquela criaturinha diminuta, crescendo, e aí cada conquista também, você fala, poxa, não. Aí assim, tem coisa que, se você fala, acho que as pessoas talvez não entendam, mas ele pequenininho, ele entendia certas piadinhas, certas coisinhas, mas isso era muito eu e ele, porque era o mundo que a gente vivia, era um micromundo, era eu e ele. Uhum. Não tinha, como eu falei, era pandemia. A pandemia terminou, 2022 acabaram com ela. Mas até 2022 era eu e ele. Eu e ele no parque, quando o parque estava aberto, eu e ele andando de carrinho na rua, no bairro, vazio, sem nada, eu e ele na USP. Eu levava ele para a USP para andar comigo. Às vezes a mãe, quando podia, acompanhava, eu gosto de correr, eu fazia uma corrida. E ele ali, depois foi passando o tempo, e aí chegou um ponto, cara, assim, tem momentos que são muito legais. Teve a abertura e a gente conseguiu ir na praia, e ele, de moletom, tava frio, era mês de julho, e ele tava de moletom, sunguinha, e correndo atrás da bola, e aqui o beiço roxo, cara. De frio. De frio. Aí outra, também quando eu levei ele pra... Eu tirei as rodinhas da bicicleta dele e falei, filho, vamos tentar andar sem rodinha. Ele montou na bicicleta e saiu andando sem rodinha. Ele nunca tinha andado sem rodinha. Então isso são coisas que marcam, assim, é muito legal. E o amor vem, que na verdade é a pergunta que você fez, o amor ele vem crescendo dia a dia.
da convivência. E cada dia mais, e cada dia mais, e cada dia mais. E aí um dia que você perde a estribeira, você fala assim, puxa vida, não podia ter feito isso, né? Podia ter me segurado. Mas também é a oportunidade de se redimir na próxima. Então, assim... Tu diria que você é uma pessoa ansiosa em muitos momentos. Melhorou bastante ao longo do tempo que eu te conheço. Você diria que a paternidade te ajudou também a trabalhar essa ansiedade? Sim, totalmente, porque não tem mais a minha hora, o meu tempo e é agora. É a hora dele, o tempo dele e quando der. Uhum. Então, eu tenho que sair 7 horas da manhã. Então não adianta eu querer sair 7 horas da manhã e ficar ansioso e tal, não sei o quê, porque ele tem o tempo dele. Então, se eu quero sair 7 horas da manhã, eu tenho que acordar às 5. Fazer tudo que eu preciso fazer, acordá-lo com calma, com carinho, e tratar, vestir, e aí eu consigo sair às 7. E muitas coisas assim, eu era muito ansioso e muito de momento. Eu vou agora. Não tem isso. Não tem. Acabou. Porque você pode esbarrar em N problemas. Ele pode não acordar bem, ele pode querer voltar, chegar em determinado lugar, querer voltar. E mesmo a ansiedade de assim, ficava doente, deu remédio, não ficou bom, não sei o quê. Não. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Então, isso me ajudou demais. Você acha que também você amadureceu rápido? Porque eu vejo você muito mais maduro hoje do que antes. Não que você não fosse uma pessoa madura, você sempre teve um senso de responsabilidade, uma ética muito bacana, sempre admirei isso em você. Mas você tinha essa ansiedade que às vezes te desequilibrava um pouco. Hoje eu percebo que essa ansiedade ela diminuiu muito. E você diria que a responsabilidade da paternidade fez você amadurecer e olhar para a vida com uma outra ótica por conta dessa responsabilidade de ser pai? Pai e mãe, né? Porque de uma certa forma, como você mesmo falou, e eu acho até interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque durante muito tempo, normalmente era a mulher que se encarregava dessa criação. E hoje você poder ser um cara que trabalha fora, que tem o seu trabalho, que administra as suas coisas, que pode ficar em casa, que pode cuidar do filho, você diria que para os homens, que se eles tiverem que passar por esse processo, a vida ensina? E é bom? Eu diria que a vida ensina e que, se puder, não pense 2 vezes. Que é bom essa experiência. Pega a experiência, agarra, que é a melhor coisa da vida. Te ensina. Não é você que está ensinando. Você está aprendendo. É uma escola. Que incrível. Você aprende muito. Aprende muito. E também aprende a ser mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, a saber, a pensar melhor nas decisões que você vai tomar, não agir por impulso. Nossa, O mundo da criança se abre para você, né? Quando você vai numa festa, numa biblioteca que tem criança e você olha para as crianças, é um outro olhar hoje, não é? Pela experiência do filho, né? Sim, até mesmo aquelas coisas. O Joaquim é menino. Não tive tantas dificuldades assim, mas normalmente quando o pai é pai de menina, tem a dificuldade de poder trocar essa criança, você está com o pai. Hoje o mundo mudou, se abriu bastante para isso. Você consegue, você se aprimora. Quando você cria seu filho, você se aprimora. Eu vou dar um exemplo. Eu passei algum tempo muito desligado de ler. Eu voltei a ler para ler livros de história para o meu filho. À noite, à tarde, muitas vezes, o que o acalmava era ler os livrinhos de história. Tá? E você começava a ler, ele ia se acalmando, ele ia se relaxando. Então, assim, só coisa boa. Perfeito. Você sempre foi uma pessoa que tem o seu tipo de fé e eu vejo você uma pessoa muito afetiva com a fé.
né? Mas você não é nenhum tipo de beato, aquela pessoa fanática. Eu vejo um equilíbrio na sua fé. O nascimento do teu filho e a responsabilidade de criar essa criança, o que melhorou na sua fé? Te trouxe uma fé maior? Faz sentido essa pergunta? Enfim. Eu acho que assim, a minha fé, eu sempre tive muita fé, mas a fé em Deus, mas Deus no sentido figurado, Deus, universo, Nossa Senhora da Aparecida. A fé no oculto. A fé no oculto, isso. Sim, porque eu passei algumas dificuldades com o Joaquim logo no início, que se eu não tivesse fé, que se eu não acendesse lá minha velhinha para Nossa Senhora Aparecida, acho, cara, que eu tinha sucumbido, viu? Porque, olha, assim, né, são dificuldades cotidianas, tá? Nada grandioso, nada mirabolante, mas é coisa do dia a dia. Assim, você acordar, uma criança foi dormir boa, acorda com 40 graus, 38,5. Você fala, nossa, e agora, cara? Aí você vai, né? Então aí você recorre à fé e tal. E também uma coisa assim, porque eu com 49 anos, a minha companheira, minha esposa, com 43 à época, ela nunca tinha tido uma gestação. Tinha feito lá uns procedimentos, algumas coisas antes, logo que nos conhecemos, não deu em nada. Tem até uma história engraçada que ela porque queria me arrastar lá, não sei, pelo Hospital das Clínicas para fazer um tratamento. Eu olhei para fazer, não, se Deus quiser, vem. Se não quiser, não vai vir, não. Deus quis, né? Então, tá vendo? Aí pronto, é fé. Deus quis, na hora certa, do jeito que ele quis. Né? E veio, e aí, tá perfeito. Joaquim é um anjo de candura. Quando ele tá na escola, é um anjo de candura. E é muito engraçado, quando você falou que quando ele nasceu no primeiro dia, você ficou com ele no colo, que ele era muito pequenininho, e o Joaquim vai ser alto, né? O Joaquim vai ser grande. Percentil 1,93. Exatamente. E ele é um menino para a idade dele, ele já é alto, já é muito esperto, é uma criança da nova era, um aquariano com muita personalidade, vamos dizer assim. Até né? Demais. E tal. Eu vejo muitas vezes o seu esforço em equilibrar a personalidade dele com a criação. Né? Eu já vi você perder a paciência com amor, e quando eu digo perder a paciência com amor, é assim, respirar. E o mundo tá caindo, você fala, mas calma, filho. Mas assim, aquele calma, filho, tá ali, e eu percebo isso, assim. Outra coisa que eu acho interessante, que a gente estava falando de fé, a gente já foi muitas vezes a Aparecida juntos. Sim. E tal. Quando minha mãe era viva, vocês iam junto, me levavam a minha mãe e tratavam a minha mãe com muito carinho. Isso é uma das coisas que eu tenho muita gratidão para você e para Tati. E todas as vezes que a gente vai, depois que a minha mãe partiu, a gente chegou aí algumas vezes, e é muito engraçado, falando da sua fé. Eu vejo que você tem fé, mas você chega lá, eu chego, eu abaixo o joelho, eu rezo, você não. Você vai, você olha, e eu vejo a fé no seu olhar. Você não é muito de rezar, mas o seu olhar expressa a fé. Então eu percebo, e não sei se você tem essa consciência, mas você está religado à fé. E você não precisa ajoelhar, rezar, nem nada. Ela está dentro de você. Eu sei que você acende velas, como eu também, porque a gente é muito adapto a acender uma vela para o anjo, para as coisas, que é uma conversa. Quando você acende uma vela, você acende a luz do elemento fogo. O fogo quer dizer algo que queima, tanto para uma coisa positiva como uma coisa negativa. Mas quando a gente olha para a chama da vela, tem uma frase muito interessante. Eu sou a luz está em mim, né? A gente olha para aquela chama e percebe essa luz dentro da nossa alma. E você tem isso quando você está andando lá por Aparecida, quando você está olhando para o mundo. Então todas as vezes que você foi a Aparecida, você olha tudo, você sente o lugar. E eu percebo que você volta muito, muito resolvido. É como se você tivesse que até ali reverenciar a figura feminina, Maria, a mãe, né? E tal. E a gratidão que você tem.
O homem que é grato por tudo que conquistou e pela vida boa que tem, é um homem que está religado à espiritualidade. Porque a espiritualidade não é ser beato, não é frequentar uma religião necessariamente. É essa bondade que as pessoas têm de olhar. Você é um homem extremamente bom, né? E uma boa parte da sua vida, eu acho que as pessoas até abusavam um pouco da sua bondade. E isso nunca te abalou, ao contrário, você evoluiu. Então, eu falo isso porque, com a vinda do Joaquim, eu acho que você entendeu o que é um verdadeiro amor, sabe? E hoje eu converso com você, eu vejo você muito mais maduro. E aquela ansiedade que eu falei, ela diminuiu bastante. Essa ansiedade, ela diminuiu talvez porque você sempre me fala, bom, eu já tenho 50 e poucos anos, 53. meu filho tem 4, e eu preciso ter saúde. Eu lembro que uma vez você estava sem convênio médico, né? Eu falei para você, Celso, é melhor você fazer um convênio médico. Você tem que se tratar legal do espiritual, mas também com os médicos, porque você tem que viver bastante para terminar de criar o seu filho. E você foi e fez um convênio naquele momento assim, e voltou a se cuidar, não que você não se cuidasse. Então, de uma certa forma, olha como o teu filho, ele tem um peso para você. A gente coloca a palavra filho, pronto. Você olha, pensa e concorda ou não, mas você vai. Isso tudo é um amor grande. O que esse amor faz com você? Me torna flexível. Me torna... Eu sempre fui muito metódico. Embora você teve a oportunidade de desfrutar na minha Sim. Rigidez em uma determinada viagem que nós fizemos, enfim. Mas isso é assim, eu todo dia um exercício de flexibilidade, de entender o momento e falar assim, cara, e eu aprendi com o Joaquim uma coisa muito importante. Tem briga que eu vou entrar, mas tem briga que eu não vou nem passar perto, eu vou deixar correr. Uhum. E isso me ajuda, porque eu era muito rígido, então eu tinha que ser tudo do jeito que eu queria, na hora que eu queria, e se a pessoa não fizesse, eu ficava moado. Às vezes eu não demonstrava, às vezes eu não falava, mas eu ficava por dentro, eu estava destruído ali. Isso mudou bastante. Hoje eu consigo entender, e isso me ajudou até na minha vida profissional, na minha vida. Uhum. Então consigo entender e acertar certas coisas, que as pessoas são diferentes de mim. Eu sou muito controlador, eu sempre fui, até hoje eu continuo sendo, por conta talvez de uma criação rígida. E de ser sozinho, não ter irmãos e tal. E por falar em não ter irmãos, eu queria fazer um atento aqui, assim, uma coisa, um pensamento alto com você. Você teve um grande amigo e tem um grande amigo, embora ele já tenha partido, o Eduardo. Ele morreu, infelizmente, morreu não, porque não existe a morte para mim, existe a passagem. E ele teve uma doença terminal, um câncer, e ele ficou muitos meses internado no hospital Albert Einstein e tal, e você ia lá todas as quarta-feiras, fazia companhia para ele era o seu grande amigo de infância, inclusive, e eu lembro todo o amor que você tinha, eu lembro de uma viagem que vocês fizeram para Portugal, tudo que você me contou, e eu vi toda a tua capacidade de amar os amigos. E quando ele partiu, você ficou muito triste, né? Você ficou muito triste. Aí, logo depois, passado um tempo, teu filho veio. Teve uma época que eu até achei que ele pudesse ser a encarnação do teu amigo, mas depois eu vi que não era. Mas hoje eu consigo entender que, de uma certa forma, o fato de você ter sido essa pessoa tão generosa com o seu amigo e com outras pessoas, eu acho que era impossível que o universo não criasse para você uma continuidade através do seu filho. Então eu acho que naquele momento em que você foi tão solidário ao teu amigo, tão solidário, a vida resolveu falar, não, a gente tem que dar continuidade ao nome Carneiro Lima. Isso. Né? Então eu fico muito feliz, eu como seu amigo, de você ter essa continuidade. Eu acho o Joaquim muito especial.
eu não sei, eu sei que não é uma compensação o Joaquim em relação ao Eduardo, mas de uma certa forma, aquela dor que você sentia pela passagem tão dolorosa do seu amigo, o Joaquim de alguma forma apaziguou? Apazigou, sim. Te confesso que a morte do Eduardo foi uma coisa, de certa forma, abrupta para mim. Embora você já quando no início, porque assim, ele começou a tratar. Em 2018, nós fomos a Portugal, nós passamos 40 e poucos dias em Portugal juntos, eu e o Eduardo. A Tatiane não pôde ir, que é a minha esposa, e a esposa dele, não Jeane o nome dela, viúva dele, não pôde ir também, por motivos profissionais. E nós tínhamos aquela disponibilidade e fomos. E passamos 40 e poucos dias por lá. E depois que ele voltou, no final do ano de 2018, eu tinha saído para passar final de ano com a Tati na praia. E a esposa dele me ligou e falou assim: ó, o Dudu tá tossindo aqui, tal, não tá legal. Celso, pô, você consegue convencer esse menino aí lá no hospital? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Quando eu terminar, vamos marcar, eu vou com ele. Nós vamos juntos. E ele veio, e nós fomos ao hospital Albert Einstein, ele entrou no pronto-socorro, a médica pegou a ficha, pediu lá meia dúzia de exame, ele fez, quando ela veio, então ela falou, se é câncer e nós vamos tratar. Mas não é aqui comigo, é no departamento de oncologia. Câncer? O cara tá perfeito. O cara tá gripado. Na verdade, Aguinaldo, na minha cabeça, ele ia lá pro cara, pra desencargo de consciência. Passou aqui no Einstein e tal, fez todos os exames. Cara, você não tem nada. E ele iria parar, porque na minha cabeça aquilo era coisa da cabeça dele, não era uma tosse que ele tinha, uma dor de garganta, uma coisa assim que ele tinha. E cara, quando eu fui ver, era um câncer no pulmão. Nossa, pesado. E aí, que já tinha ido pro osso, né, já estava em metástase pro fígado ou pâncreas, ou o rim, um desses, pulmão e os ossos. E aí, cara, dali pra frente, eu olhei pra aquela médica assim e falei assim, nossa, essa mulher tá maluca, né? Não, e era. A mulher só de olhar, dizia, não, você quer câncer, vamos tratar. Só que ele já vinha labutando com isso no litoral onde ele mora em Santos, ele morava em Santos. Na verdade, na Praia Grande. Ele já vinha indo lá em hospitais em Santos e pela região lá. E, cara, dava uma de pirona e bora pra casa e tal. Eu falei, cara, bom, enfim. Quando a gente começou a deparar com isso, eu falei, não vou largar ele sozinho. Amigo de uma vida. Ele nasceu dia 27 de julho de 1972, eu nasci dia 28 de julho de 1972. Desde que eu me entendo por gente, a gente tinha uma casa na praia que era de frente à casa dele. A minha avó cedeu água para o pai dele construir a casa, a primeira casa deles lá. Depois eles mudaram para outra, enfim. E assim, a gente sempre teve uma história junto, era dezembro e julho, eu não via a hora de viajar, dezembro, julho, vamos pra praia, eu vou ficar com ele, não via a hora. E mesmo depois, na adolescência, a gente sempre teve junto. Às vezes ficava anos sem se falar, né? Depois passava anos sem se falar, mas quando se encontrava tinha assunto de tudo quanto é forma, ele sempre foi. E eu até então, eu nunca tinha viajado pra Europa e eu comecei a correr e tinha. E nessa época eu usava o Facebook e tinha uma corrida em Portugal. Eu fiz a inscrição para minha esposa, para Tatiane, e a gente ia correr essa prova. Aí eu mandei uma mensagem para ele, porque ele ia ele passava muito tempo lá em Portugal. E ele estava em Portugal por ocasião dessa corrida, ele estava lá. E eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, você não se preocupa com nada. Você desce no aeroporto, o resto é comigo. Era um cara que mesmo a gente afastado há algum tempo,
Era meu amigo, tava ali, cara, e fez a melhor viagem do mundo. O cara fez de tudo. E aí, assim, não pela viagem em si, mas pela história, por tanta coisa que a gente passou junto. Se eu parar pra falar aqui, a gente vai pra 50 horas 50 de, horas. de coisa. Mas essa amizade é o que cabe aqui. Eu queria que você, eu acho legal você contar essa história, ainda que você se emocione, porque eu sei o quanto isso toca a tua alma. Mas você foi perfeito para ele, assim. Você ajudou ele nessa passagem de uma forma muito grande, até porque ele era uma pessoa meio ateu, assim. Ele não tinha fé, né? E a falta de fé, às vezes, não é uma coisa fácil de lidar, né? Eu lembro que uma escritora, a Raquel de Queiroz, ela falou exatamente sobre isso, que a filha dela teve câncer e que ela ficou morrendo de inveja das pessoas que tinham fé, porque ela não sabia como mãe, como cuidar da filha, como ajudar e como rezar, porque ela não tinha fé, né? Ela falou, e você, de uma certa forma, você foi muito bacana na vida do Eduardo. Por quê? Porque você foi a fé para ele, você lutou até o último minuto, você acreditou que ele pudesse se salvar, mas ele cumpriu a encarnação lindamente, né? Ele deixou a mãe, a irmã de uma forma tranquila, né? Você hoje é um amigo super leal da mãe, da irmã, muito considerado por elas. Aliás, onde você passa, Celso, quem tem sensibilidade entende. Você pode ser uma pessoa delicada, que não mostra muito sentimento, às vezes, mas cada gesto seu, cada atitude sua, eu vejo milhões de sentimentos. Então, não se envergonhe de se emocionar por esse amor, por esse amigo, da mesma forma que esse amor gigantesco que você tem pelos filhos, porque a minha mãe, ela te adorava, assim, de uma certa forma. O melhor bolo que a minha mãe teve na vida, você mandou fazer, e foi incrível, incrível. Num dos meus aniversários, na época que eu estava muito apaixonado por Ho Oponopono, você mandou fazer uns biscoitos escrito: eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe. E eu amo aquele biscoito. Pena que a moça que fazia não faz mais. Não vai mais. Ela virou síndica. Olha a história. Ela virou síndica de prédio. A moça, uma doceira primorosa. Aí, acho que... Aí, assim, ela teve lá a história dela, o pai dela faleceu, o pai dela cuidava do pai, por isso ela enveredou por esse traçado, o pai faleceu. E aí, acho que ela falou, não, agora eu vou ter um trabalho burocrático que eu cansei de cozinhar. E ficamos na mão, Aguinaldo. Não encontrei outra pessoa. Não encontrei. Que pena. Até procurei, mas não encontrei. Então, Celso, eu queria agora que você me falasse, além de criar seu filho, quais são os seus maiores sonhos? Meu maior sonho? Meus maiores sonhos são sempre relacionados ao meu filho. Uhum. Primeiro, eu quero ter uma longevidade com qualidade, né? Então, assim, não quero ficar moribundo tão cedo, não. Uhum. Outra coisa, outro sonho é conseguir formá-lo, né? Não digo formá-lo academicamente só, não. Formá-lo também como pessoa. Com caráter, com dignidade, como você valores. Eu acho que é isso. E mostrar o mundo para ele. Mostrar os lugares que eu tive a oportunidade de ir depois dos 40 anos, que eu tive a oportunidade de ir. Porque a maioria dos lugares que eu fui foi depois de 40 anos. Antes dos 40 anos. Mas o teu filho, apesar de ter 4 anos, ele já é bem viajado, assim, no Brasil. Ele conhece bastante lugares, você já deu muitas experiências para eles. Nesse quesito, eu não tenho dúvida que vocês vão viajar o mundo e vai ser maravilhoso, né? Mas e você? O sonho do homem, Celso? Você tem algum desejo? Ou criar seu filho ficou... até pelo fato de você ter uma condição financeira legal pelo seu trabalho e poder ficar com ele, você tem algum sonho pessoal, algum desejo, alguma vontade de fazer alguma coisa?
Ou esse amor do teu filho te comprou totalmente? Quero comprar meio um Fusca. Você quer comprar um Fusca? Eu quero comprar um Fusca. Aí eu vou... Mas não quero comprar que nem o outro que eu comprei, que eu arrumei inteiro. Eu quero comprar um Fusca pra passear com o Joaquim. Porque ele é louco por Fusca. Ele adora Fusca. É que nem Então- o pai, né? Gosta de ter bom Tá, gosto. então eu vou repetir a pergunta. E você? O que você tem Eu vontade? quero comprar um Fusca. Mas é pra ele. Não, é pra mim. Eu que vou dirigir. Ele não tem idade ainda. Perfeito. Olha, Celso, eu quero te agradecer enormemente de você estar aqui. E eu quero dizer para as pessoas o seguinte: se você tem um amigo, cuida desse amigo. Eu tenho a honra de ter essa amizade, eu tenho a honra de conhecer esse rapaz. Ele bateu na minha casa um dia e nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Ele entrou como um cliente e virou irmão de luz, virou amigo, virou um parente mesmo. Tá? Embora tenha tido algumas tentativas suas de colocar uma vassoura atrás da porta, não deu Com certo. certeza. Com certeza. Mas vassourinha não rolou. eu sou uma pessoa boa, mas eu sou uma pessoa rude também. Às vezes eu boto a vassoura, tenho que confessar. Tô brincando, eu jamais faria isso. Enfim, o Celso é uma pessoa extraordinária. Então, você que está em casa, você que está nos ouvindo, se você tem amigos, vamos, como eu tenho praticado muito essa fala do amor e tal, vamos olhar para as nossas amizades com mais amor. Vamos trabalhar isso, porque é tão bom ter um amigo. Esse moço, ele é de uma sensibilidade. O que ele fez pelo Eduardo, e o que ele faz pelo filho, o que ele faz pela mulher, o que ele faz pelos amigos, é uma coisa maravilhosa. E uma pessoa que nasceu com os pais, filho único, teve uma infância delicada, como todos nós tivemos, mas ele é um vencedor. Por quê? Porque a bondade que habita no coração dele é muito interessante. Então eu entendo quando ele chega na igreja e só olha, porque ele constrói a vida dele muito bem, e ele tem trabalhado a ansiedade dele dia após dia. Então, vamos fazer desse encontro um encontro de amigos, e eu peço para todo mundo que não estiver ouvindo, seja leal com seus amigos. A lealdade é a melhor coisa que pode acontecer. E ser leal significa falar a verdade. Bom, obrigado, Celso. Obrigado, Terminamos Gui. aqui o Janela do Cotidiano, falando de amizade, de amor, e não esqueça de saudar os seus amigos.